E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma série diferente, que a gente vai falar não mal da inteligência artificial, mas a gente vai tentar pôr o pé no chão e dizer algumas falácias da inteligência artificial, né? E é legal porque a gente vai ver um paper que tenta explicar quais são as piores assim contradições que tem acontecido nessa área, né? Tanto na mídia, enfim, exagerando que uma inteligência artificial pode fazer. E tem uma razão para estar a imagem de Moisés aqui, mais para frente a gente vai ver que alguns problemas, na minha opinião, que são mais importantes dentro dos tópicos que a gente vai falar, principalmente aqueles que falam que uma inteligência artificial poderia ser um dia no nível de inteligência de um ser humano, tem a ver com tanto a filosofia quanto a teologia relacionada à consciência, né? Então a gente vai ver por que mais pra frente, né? Tanto a parte filosófica quanto teológica da consciência também são importantes em alguns tópicos aqui. Então, o nome do paper que a gente vai ler hoje é um paper da Melanie Mitchell, dia 28 de abril de 2021, né? Então, um paper bem recente, né? Acabou de fechar o mês. 2 de maio, né? Então, tipo, uns 3, 4 dias antes. E esse paper, ele é bem curto, mas ele vai falar muita coisa relacionada a... Desde o começo da inteligência artificial, como foram os erros, né? As predições erradas sobre a inteligência artificial. E ela vai começar falando isso, né? Qual o propósito do artigo dela. E ela vai dizer que nesse paper, né? Nesse artigo, a gente vai descrever 4 falácias. Ou formas de meio que dogmas, né? Que são representadas por pesquisadores em inteligência artificial, né? Eu li a parte verde e a parte roxa ali, né? Que lidam, né? Que guiam para predições confiantes demais sobre a área, né? Então, essa questão de que quando o Facebook tem uma notícia no New York Times, né? Ou no The Verge, ou em algum jornal específico bom, falando que o Facebook criou uma inteligência artificial que aprendeu uma própria linguagem, né? Criou a própria linguagem, que supera os seres humanos em alguma coisa. A gente vai ver como notar as falácias dentro da mídia, né? Tá melhorando um pouco, mas tem muita falácia ainda. Até porque jornalistas não sabem sobre inteligência artificial, eles não são obrigados a saber, né? É um tema difícil e que você tem que saber muito a fundo para você conseguir discernir o que é certo e errado, né? E ela vai falar aqui, né, que ela vai concluir, né, discutindo algumas questões, né, abertas relacionadas a essas falácias, né, e incluindo desafios relacionados a senso comum do ser humano, né, nessa questão de inteligência artificial que consegue pensar, tem consciência, né. E ela vai citar algumas notícias, né, algumas recentes, algumas de 5 anos atrás, mas essa é um pouco recente, falando sobre carros autônomos, né, primeiramente. Então ela vai citar algumas notícias no começo do artigo e ela vai falar, por exemplo, desse daqui do The Verge, do Tesla. Então ela tá falando aí que Elon Musk, né, e suas predições sobre os carros autônomos do Tesla, que hoje em dia estão funcionando, você pode ir lá comprar e funciona, mas algumas questões um pouco mais tryhard, né, mais exageradas, né. Então, tipo, você tem uma coisa super legal que é o carro autônomo, né? Que usa inteligência artificial, usa outros parâmetros também, como radares, sensores relacionados a movimento, enfim. Usa inteligência artificial para detecção de objetos, no caso de pessoas na rua, enfim. E para aprender a dirigir em si. E a gente vai fazer uma série sobre isso mais pra frente, né? Eu ainda tô terminando o curso sobre carros autônomos, né? Eu tô meio perdido, eu tô tentando fazer primeiro computação quântica mais a fundo para depois ir para carros autônomos. Mas enfim, algumas coisas que vai estar escrito nesse post, né? Por exemplo, uma das que eu peguei que são as mais intensas. Então, o Elon Musk, né, estimou que no mês de 2020, a gente está em 2021, né, os carros autônomos da Tesla, né, teriam melhorado ao ponto que os motoristas não teriam que prestar atenção na rua, né? De toda forma, creio que isso foi atingido mais ou menos. Mas ainda tem que sim prestar atenção na rua e enfim, eu nunca dirigi um Tesla, né, mas pelo que eu vi na prática isso é mais ou menos aconteceu. E aí na parte de baixo o Elon Musk também disse, né,
Aqui é uma parte importante. Kia tem em 2020, né? Já estamos em 2021. Uma companhia relacionada a carros, táxis autônomos, né? Já tem isso, tá? Nos Estados Unidos. Mas é em pouca escala. Tipo, não é como disseram que ia ser tipo, uma coisa normal. Em 2020 vão ter milhares de táxis autônomos. Você vai simplesmente mandar o seu Uber da vida e ele vai vir, né? Enfim, aí vai dizer que na parte verde, né, que o Tesla vai, o serviço ia permitir que o Tesla, né, que as pessoas que têm Tesla conseguissem adicionar esse carro na rede, né, no estilo Uber, né. Enfim, só que isso não aconteceu, né. Então, algumas coisas, predições dão certo, outras não, né. Essa daqui é de 2019, mas com certeza essa dos táxis em larga escala não aconteceu. Outras predições erradas, né, também que nesse post, também no The Verge, citando o Elon Musk, né, nós iremos, né, ter mais de 1 milhão de táxis robô, né, na pista, na estrada, e daqui a um ano milhões de carros com self-driving, né, que você move um carro autônomo, enfim. Talvez não foi esse número em si, né. E a parte de baixo é a pior, né. Vai falar que esses carros eles teriam level 5 de autonomia, que é um nível talvez máximo relacionado a carros autônomos, né, que você não precisa fazer nada, o carro vai lá sozinho e se vira. De certa forma, o Tesla ele tem sim uma autonomia muito grande e você consegue andar por, assim, pelo menos nos Estados Unidos, de longas distâncias sem problemas. Não só o Tesla, mas também outras empresas, né? Aquela empresa do George Hotz também, a Coma AI também, que é um pouco diferente da Tesla, porque a Tesla é o carro que você compra. Da Coma AI, você compra um carro que é compatível com o kit deles. Você compra o kit deles que é super barato comparado ao carro, né? Tipo, é o preço de um. É menos que um videogame, de preço de PlayStation 5 da vida. É tipo $300 no máximo. E você compra equipamento para você fazer o seu carro ser autônomo, né? Pra você ter um carro autônomo mais barato, né? Tipo uma gambiarra, né? Tipo uma gambiarra para fazer seu próprio carro autônomo. Mas enfim, mas aqui tá falando que ele conseguiu, esse carro level 5, né? Ele conseguiria dirigir por si mesmo em qualquer lugar do planeta, em qualquer condição, sem limitação. E ele vai dizer, né, que não teria carros até hoje que são level 5, né? Que consegue andar em qualquer lugar do mundo. Até agora não foi atingido, né? Então, esse é só um dos exemplos, né? Sobre você prever coisas com exagero muito grande, né? Então, carros level 5 aí, né? Aqui citando um cara chamado Raj Kumar, né? Que é um engenheiro elétrico, né? Do Instituto de Robótica, né? Da Carnegie Mellon University. E ele vai dizer, né? Que os carros da Tesla têm um hardware, né? Para autonomia total. E só ia precisar de software, né? É a mesma coisa que dizer que você tem a semente, você só tem que plantar, né? Cultivar e plantar e comer. E depois vai dizer, né? Basicamente, eles estão no começo, mas a automação é para anos seguintes, né? Então, resumindo isso, é que tipo, beleza, você tá falando que você tem um hardware que pode ser level 5, né? Que pode realmente ser totalmente autônomo. Mas dizer que isso vai ser em larga escala, que vai ter esse nível de autonomia que consegue andar em qualquer lugar do mundo, é um exagero. Então é legal a gente se contentar com o que a gente tem agora, né? Então, talvez daqui a 30 anos seja assim, mas dizer tipo, daqui a um ano, tipo, 2019 dizer daqui a um ano a gente já vai ter táxis autônomos, é meio exagero. E sinceramente, antigamente eu diria que é exagero dizer que existia um carro autônomo. Por exemplo, eu via Eu Robô, eu já falei isso no canal várias vezes. Eu via o robô e falava, mano, pode ter qualquer coisa, mano. Pode até ter robô que fala, pode ter o que quiser, mas não vai ter um carro autônomo, né? Que tem no Eu Robô, né? No filme, no livro. E tem, né? Hoje em dia. Então, tem coisas que a gente acha que nunca vai existir, mas com o tempo, com a tecnologia evoluindo, acontece, né?
mas tem que ter cuidado com exageros. E é isso que a gente vai ver mais pra frente no próximo vídeo, né? Então, até mais.